Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Dando continuidade, então, à leitura do livro de Atos, nós vamos agora ler o capítulo 17 e daqui para trás você está acompanhando, né? Não há nenhuma orientação, né, alguma autoridade dada aos discípulos, né, ou transmitidas pelos discípulos de que deve se construir templo e ficar dentro dele. Nós estamos vendo somente coisas contrárias a isso, tá certo? Lembrando que não é para tirar a fé que você tenha recebido aí informações do teu líder religioso, é a minha visão somente, e que se você perceber, você, não eu, perceber alguma contradição entre o que os discípulos estão falando, fazendo, e o que o Cristo orientou, eu fico com o Cristo, tá bom? Vamos lá. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Sinagoga judaica, você já sabe, não é templo. Ali não se pratica ritual religioso, ali somente é casa de estudo, tá certo? Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles a base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Vamos lá. Segundo o costume de Paulo, ele ia à sinagoga por 3 sábados. Vamos supor que Paulo tinha o hábito de ir à sinagoga mesmo depois de ter recebido a doutrina do Cristo. Para que ele ia lá? Qual era o costume de Paulo ir à sinagoga ao sábado? Você sabe, né? Ele ia tentar passar para as pessoas o quê? A doutrina do Cristo. Você vai ver, você já está vendo isso, aliás. Tá certo? Então, não confunda, não deixa ninguém confundir você dizendo que Paulo, olha, tá vendo? Paulo todo sábado ia na sinagoga. Sinagoga não é templo. Ele ia ao sábado porque sábado tinha judeu ali na sinagoga que não trabalhava, guardava esse dia, então era o dia onde tinha mais pessoas para ele poder falar. Tá certo? Vamos lá. Verso 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Detalhe aqui, tá? Judeu aqui, tá? Não vamos pensar assim, olha, a nação judaica é isso. Não. Quando fala judeus, está falando de judeus o quê? Comuns, que eram religiosos, seguidores da lei mosaica e seus líderes religiosos, tá certo? Vamos lá. Verso 6. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Bom, que existe outro rei chamado Jesus? Isso é uma grande mentira. Você viu em algum momento aqui que Paulo, ou seja quem for, está dizendo que existe um outro rei? E cadê esse outro rei aqui na terra para ameaçar o trono de César? Não, né? Estão mentindo, estão acusando falsamente. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Foram de novo aonde? Na sinagoga, certo? Você já sabe qual é o motivo deles irem lá. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Poderia estar escrito o que aqui?
pregando a palavra de Deus na igreja de Bereia. Não, mas em Bereia. Para o povo de Bereia. Tá certo? Verso 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, né? Ele não estava acostumado, claro. Quando ele viu aquele monte de coisa, ele ficou indignado mesmo. Vamos lá. Por isso, discutia na sinagoga, não é em templo não, tá? Com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Poderia estar escrito aqui, ó. Por isso, discutia na igreja com gregos e tementes a Deus. Mas não, está escrito o quê? Com judeus e gregos tementes a Deus, porque discutia com as pessoas, ou com a assembleia, ou com a congregação, tá certo? Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago. Areópago você sabe o que é, né? Um conselho ali de pessoas, né? Um local onde tinha pessoas que discutiam leis, discutiam atitudes, tá certo? Condutas. Não é templo, não. Onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam vamos falar de novo, vamos ler de novo. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Paulo realmente adorava um Deus desconhecido? Não, é óbvio que não. Ele adorava, ele seguia e ele proclamava um Deus conhecido, mas Paulo agora, para não ofender a religião de ninguém ali, né, a adoração dos cultos, dos ídolos, tal, que ele tanto ficou espantado de ver tantos ídolos ali, então ele fala assim, ó, tá vendo esse Deus desconhecido? É a esse que eu também estou anunciando a vocês. É lógico que não, mas Paulo, muito inteligente, estava usando uma argumentação bem boa para que ele não fosse contradito ali naquele momento, dizendo, ó, você está querendo, Paulo, que eu agora acredite nesse Deus? Não, é um Deus desconhecido. Vamos lá, o que ele fala desse Deus que ele adora e que tem ali o representante ali do Deus desconhecido. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários ou templos feitos por mãos humanas, dependendo da tradução, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha que mensagem perfeita mesma do Cristo. O Criador do céu e da terra, aquele que fez tudo, não habita em templos feitos por mãos de homens. O teu líder religioso nunca te falou isso? Mas está escrito. Vamos lá. Verso 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então veja, tragam o seu dízimo para Deus, traga a sua oferta para Deus, venha cantar para Deus, venha bater palma para Deus, ou palmas para Deus, venha pregar para Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Ele não é servido por aquele mesmo que não habita em templos feitos por mãos de homens,
também não é servido por mãos de homens. Não há nada que eu e você possamos fazer para o nosso Criador. Como se necessitasse de algo. O Criador não necessita de absolutamente nada e muito menos de nós. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Certo? É nós que precisamos dele e não dele, de algo que nós façamos para ele. Verso 26. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os templos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Veja, o Criador não está distante nem de mim nem de você, como pregam aí os sistemas aí, né, religioso. Que você tem que fazer tanta coisa para alcançá-lo. Não. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago. Não é membro de igreja nenhuma, tá? É membro do conselho de leis, de argumentação, de postura. Nada mais que isso, hein? E também uma mulher chamada Damares e outros com eles. Bom, paramos aqui no capítulo 17, terminamos aqui. Mais claro que isso, que não tem nenhuma orientação para se construir templo e ficar dentro dele, a orientação foi: o Criador do céu e da terra, que tudo fez, não habita em templos feitos por mãos de homens e tampouco necessita que façamos algo para ele. Nós vimos lá nos evangelhos que quando nós quisermos fazer algo para o Criador, o que nós temos que fazer? Para o nosso semelhante. O Cristo nos disse: quando vocês fizerem a algum desses meus pequeninos, está fazendo a mim. Tá certo? Vamos lá. Atos capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga. Todos os sábados, por quê? Porque os judeus cessavam de trabalhar do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, e no sábado ele ia na sinagoga, que tinha muitas pessoas ali para ele poder falar ao mesmo tempo, tá certo? Ganhar tempo. E convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram a Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha, então Paulo começou agora a não pregar mais para gregos, né, a doutrina do Cristo. Agora ele estava exclusivamente, né, aqui ó, exclusivamente testemunhando aos judeus. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Opondo-se eles e lançando maldições, os judeus, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. E eram o quê? Inseridos na doutrina do Cristo. Não eram batizados jogando na água, tá? Nunca. Eu sei que a nossa mente já foi condicionada. Falou batismo, é água. Eles foram inseridos. A informação foi dada. Tá bom? Verso 9.
certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Qual lei? Qual lei? A lei de Moisés. Porque Paulo estava pregando a salvação através do Cristo, a ressurreição de Cristo através... o Criador fazendo Cristo ressuscitar, o amor ao semelhante, ser longânimo, pregar para todas as pessoas. Então, a lei de Moisés é contra tudo isso. E não é pensar que você que está frequentando o templo fala: eu não guardo a lei de Moisés. Sim, você guarda a lei de Moisés, sim. Dizimista, ofertante, participante do templo, guardador de domingo, guardador de sábado e assim por diante. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso, dizendo o seguinte: olha, isso aí é problema de vocês, e agora estão espancando o chefe que foi reclamar lá. É problema de vocês, vocês se viram. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Depois despediu-se da igreja, do conjunto de pessoas que estavam crendo naquela doutrina. E navegou para a Síria acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que ele havia feito. Paulo fez um voto. É um problema de Paulo. Se ele fez um voto, seja... pode ser qualquer tipo de coisa. Olha, se me acontecer isso, eu faço isso. Pronto. Quer ver um voto? Olha, se eu escapar dessa pandemia, eu vou fazer um voto que eu vou estar sempre andando de máscara. Não tem nada a ver com o Criador isso, ou com a doutrina do Cristo. Verso 19. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Sinagoga, casa de estudo, não é templo. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja. Subiu até onde? Até onde estavam as pessoas que estavam sendo inseridas na doutrina do Cristo, para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Poderia estar assim, Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e foi para todas as igrejas da região, lá da Galácia e da Frígia. Não, está dizendo que ele foi aonde? Viajou para os lugares onde tem pessoas ali que creem agora na doutrina. Desculpa de eu ser tão repetitivo, é que as coisas foram tão infiltradas na nossa mente que quando a gente ouve a palavra igreja, na hora já vem templo de alvenaria. E não é isso. Vamos lá. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Veja. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então, quando diz assim, ele foi instruído no caminho do Senhor, poderia estar escrito assim, foi batizado. Não, ele foi o quê? Instruído, foi conversado, falado a ele sobre o caminho do Senhor. Apesar que ele só conhecia apenas o batismo de João. Aqui está correto, o batismo de João é jogar na água, era isso que João fazia, tá certo? Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, não no templo, na sinagoga.
Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar ele, auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Terminamos aqui, capítulo 17, e nada, absolutamente nada de estar enfiado dentro do templo, certo? Dá um like, se inscreva, aciona o sino, compartilha, que isso é muito bom para o canal. Um abraço e até o próximo capítulo.